Cristo, nossa sabedoria. Glórias a Deus. Queremos ler com os irmãos Provérbios capítulo 1, versículo 20 a seguir. Exortação à sabedoria. Essa palavra exortação quer dizer um aconselhamento mais acirrado, mais acentuado, porque nós muitas vezes recomendamos para a pessoa, mas uma exortação, irmãos, é com mais responsabilidade. Exortar, e o Senhor está nos exortando. Esses provérbios foram escritos mais ou menos 1000 anos antes de Cristo, e nós vamos notar na leitura desses provérbios que para Deus não tem ontem, hoje e amanhã. Para Deus é tudo agora. Tudo agora. Na eternidade passada, na eternidade futura, o Senhor é presente. Para Ele não tem dias passados. Ah, Senhor, porque no passado o Senhor operou. Para Deus não tem passado, para nós tem. Mas para Deus tudo é hoje. E veja o que Deus nos exorta através de Salomão. Exortação à sabedoria, versículo 20 do capítulo 1. A sabedoria clama em alta voz pelas ruas, proclama nas praças públicas. A sabedoria clama. Nós sabemos que a Bíblia ensina que nós devemos orar ao Senhor com pedidos, pedir, conversar com Deus, pedir a Deus. Mas nós também devemos clamar. O clamor, irmãos, é feito geralmente em aflição. Em aflição. Quando a Bíblia diz que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na aflição, socorro bem presente na angústia. Porque olhando para esse tempo presente, irmãos, nós notamos que ninguém pode ajudar. Ninguém. Pode dar uma ajudazinha, pode dar um alíviozinho momentâneo, mas quem pode socorrer é o Senhor. É o nosso refúgio e fortaleza na hora da angústia. Então aqui o sábio Salomão está dizendo: a sabedoria clama. Quem que é a sabedoria? Cristo. Irmãos, nós ligando o rádio, ligando a televisão, ligando a internet, Deus nunca se manifestou tão abertamente como nos dias de hoje ao homem. Nós vamos ver nessa leitura aqui que o Senhor está se manifestando. Deus não precisa se manifestar ao homem, nós é que devemos procurar a Deus. Não, mas Deus é tão gracioso, tão maravilhoso, tão misericordioso, que Ele se manifesta a nós. Ele se manifesta a nós, Ele se apresenta a nós. Então veja aqui, irmãos, proclama nas praças públicas, brada do alto dos muros, à entrada das portas da cidade, profere em alta voz o seu discurso. Eu estava conversando hoje com uma pessoa sobre, ele falou de manhã: você é cristão, né? Você que é cristão? Eu disse: sou, graças a Deus, estou servindo ao Senhor. O que você acha dessa novela que está passando aí, o Gênesis? Olha, agora o Edir Macedo, toda a vida eu tive esse Edir Macedo como um ladrão, como um arrancador de dinheiro das pessoas, mas parece que as coisas estão mudando, né? O homem agora arrebentou a boca do balão, uma gíria deles, com essa novela. Eu disse assim: Deus está se manifestando ao mundo de muitas maneiras. Deus está se manifestando de muitas maneiras, e até por uma pedra Deus pode se manifestar ao homem. E depois nós vamos ler essa leitura aqui e meditar como Deus tem se manifestado. Lendo Romanos capítulo 1, irmãos, o homem não tem motivo, o homem não tem desculpa para não procurar e não servir a Deus. O apóstolo Paulo ensinando aos romanos, aquele povo culto e pecador da época, mas ele disse: o homem não tem desculpa. Só pelo olhar da natureza, como é que funcionam as leis da natureza, que são permanentes, as leis da natureza não mudam, são permanentes. Se nós olharmos as leis da natureza, o homem já não tem desculpa para dizer: mas será que Deus existe? Será que realmente o mundo foi feito por um Big Bang?
por um estrondo e foram se reunindo as partículas. Nós lendo Provérbios diz que Deus pegou a poeira ainda informe e fez o mundo. A poeira, as partículas da poeira Deus pegou. Agora vem um cientista, vem uma pessoa sem Deus na vida, com um vazio muito grande, querendo preencher, e diz assim: porque nós vemos pelos estudos, irmãos, a letra mata, mas o Espírito é o que vivifica. E quando nós lemos a palavra do Senhor, Deus vai nos ensinando, vai abrindo a nossa mente, e nós dizemos: meu Deus, mas eu sirvo ao Senhor tanto tempo, como que eu não entendia isso? Como que eu não entendia isso? E muitas vezes nós vemos um sábio, um homem sábio conversando com uma irmãzinha simples, um irmãozinho simples, e ele é usado pelo Espírito, dá uma lição de vida nessa pessoa. E a pessoa diz: mas eu sinceramente eu nunca tinha ouvido falar nisso. Irmãos, é Deus se manifestando através de mim, através da sua palavra, através de você, através do teu louvor. Há um versículo na Bíblia que diz que quando nós falamos, as nossas palavras têm que soar na vida da pessoa como uma música. Quem não gosta de música? Todos gostam de música. Agora, gritos, berros e palavras maldizentes, ninguém gosta. Mas se nós falarmos, irmãos, e eu creio que a pessoa só vai entender, receber com a música e fazer efeito no coração se nós falarmos a palavra do Senhor. Porque é a palavra que dá vida, a palavra que edifica. O versículo 22 diz assim: até quando, ó insensatos, amareis a insensatez, a tolice? E vós, zombadores, até quando tereis prazer na zombaria? E vós, descontrolados, até quando desprezareis o conhecimento? Irmãos, muitas vezes nós já vimos, participamos de muitos guardamentos, muitos enterros, muitas pessoas sendo veladas em casas, nas igrejas, nos templos, e nós vemos que as pessoas dizem assim: descansou, esse descansou. Irmãos, viveu uma vida inteira zombando da palavra do Senhor, viveu a vida inteira tirando sarro, caçoando de igrejas, de palavras, da própria Bíblia, fazendo piadas. E o versículo diz assim: até quando ficareis, até quando, ó zombadores? E vem a pessoa e diz assim: esse descansou, esse descansou. Irmãos, é uma mentira diabólica que o diabo tem colocado nas pessoas. Passar para a eternidade, descansar, é para quem descansou no Senhor durante a vida. Então nós já devemos viver o reino do Senhor aqui na terra, já descansar no Senhor aqui na terra, e não deixar para nós descansarmos lá na UTI, clamando por um ar, clamando por uma água, clamando por uma saúde. Eu fui visitar um senhor no hospital, ele estava todo estufado, bebeu a vida inteira, fumou a vida inteira, chegava de madrugada, a gente notava que ele chegava com a motinha dele num beco, que nós morávamos assim, ele disse que ele não conseguia chegar antes das 3, 4 horas da manhã, e daí quando ele foi hospitalizado, ele estava todo estufado, estava todo inchado, com cirrose, câncer no pulmão, câncer no fígado, e estava toda... e não podia dar água, senão ele morria, e ele estava lá quase que inconsciente, e os filhos chegavam com um algodãozinho e chegava na boca dele e molhava assim, ele fazia assim, querendo água, mas não podia dar água, senão a água matava ele, de tanta água com álcool que ele tomou na vida, tanta cachaça que ele tomou na vida, tomava de litros, e agora estava lá no hospital e não podia tomar uma gota de água. As pessoas estavam toda partida a boca dele, mas as pessoas não podiam dar água, tinha que só molhar o algodão. E eu fiquei incomodado, preocupado com aquilo, porque nós falamos, nós pregamos, nós falamos de Jesus para aquele homem. Incomodou a família. Cheguei lá fora, a família toda estava reunida, todo mundo fumando, e fumando, e fumando. E aquele homem, ele chegava a brilhar, irmãos. Eu nunca vi um negócio daquele. Ele chegava a brilhar o corpo dele, de tão inchado que ele estava. Ele estava para estourar, parece que de uma hora para outra. E daí eu falei para a família: olha, vocês estão vivendo nessa vida aqui, dá uma olhadinha no pai de vocês que está lá em cima, Eu vim agora, fiquei com ele lá uns 15 minutos,
e vi. Irmãos, daí a família diz assim, quando ele morre, a família diz assim, esse, graças a Deus, descansou. Descansou, irmãos. Zombou a vida toda, nunca se firmou no Senhor, era amigo de todo mundo. Sabe aquelas pessoas que são amigas dos crentes, amiga da igreja, amiga de Deus? Se convidar ele para um baile, ele vai. Se convidar para um culto, ele vai. Se convidar para uma oração, ele vai. Mas é amigo de todo mundo, mas nunca se converte verdadeiramente ao Senhor. E diz que descansou. O diabo tem enganado, irmãos, a mente de muitas pessoas. Vamos ver mais para frente aqui, ó. Versículo 23. Convertei-vos, pois, à minha exortação. Eis que derramarei copiosamente sobre vós o meu espírito, e vos revelarei as minhas palavras. Irmãos, nós pensamos que o Espírito Santo foi derramado lá só no dia de Pentecostes. Nós sabemos que o Espírito Santo vinha sobre os profetas, mas não permanecia. Ele vinha e o profeta falava uma profecia ou fazia alguma obra, alguma cura, alguma maravilha, mas o Espírito Santo não estava derramado sobre ele. Mas nós vemos aqui que há uma condição para o Espírito Santo ser derramado, irmãos. Há uma condição. Então nós estamos indo num caminho, nós estamos indo. E vai no caminho, vai a vida toda. Mas a Bíblia diz, convertei-vos. Nós temos que parar de ir naquele caminho e começar um caminho novo. Isso é converter. Converter é parar de fazer tudo aquilo que estava fazendo e fazer ao contrário. Mudar de direção onde estava indo e voltar. Voltar completamente. Isso é converter. Mas para que se converter? Converter chama-se mudar de direção, mudar a vida. Irmãos, não adianta querer falar em língua estranha, não adianta querer retetel, como diz o pessoal aí, se não há mudança de vida, se não há um retorno, se não há uma conversão, uma volta, parar de fazer tudo aquilo. Eu conversei com uma pessoa esses tempos e ele disse, mas o meu cunhado agora... Antes bebia, fumava, batia na mulher, chegava de madrugada dos bares, agora colocou uma Bíblia embaixo do braço e disse que vai para o céu. Daí eu falei, mas ele vai para o céu, se ele não voltar à prática do que ele fazia. Houve uma conversão, ele estava indo para um lado, e veja como as pessoas são tão malignas, irmãos. Daí eu falei para ele, seu Luiz, mas a vida dele está melhor agora ou está melhor? Era melhor antes, ele batendo na família, batendo nos filhos, os filhos voando pela janela, e ele chegando de madrugada, quebrando tudo. Uma pessoa, ele dizia, não, mas agora mudou de água para vinho. E não está bom assim, não é melhor assim? Aleluia. Ou o senhor prefere aquele cunhado que era antigamente? Então, irmãos, as pessoas estão confusas. Ao invés de ele chegar para mim e dizer, puxa, Valdir, eu estou tão feliz porque o meu cunhado põe uma Bíblia embaixo do braço, se bem que não é um resultado de mudança de vida e colocar uma Bíblia embaixo do braço, porque qualquer um pode fazer, mas a mudança de vida, irmãos, é quando as pessoas manifestam, puxa, como está diferente, ele bebia, não bebe mais, ele espancava a família. Eu disse, seu Luiz, a situação dele não está melhor? Não, mas não está bem para comparar. Eu disse, então, seu Luiz, pois é, mas e o que ele fez no passado? Seu Luiz, a Bíblia diz assim, aquele versículo simples assim que eu fui lembrando, aquele que roubava, não roube mais, aquele que matava, não mate mais, aquele que adulterava, não adultere mais. Daí eu falei, sabe um versículo bíblico, seu Luiz, que mostra o valor do que Cristo fez na cruz por nós? Diz assim, quem está em Cristo, nova criatura. O senhor não notou que o seu cunhado é uma nova pessoa, uma nova criatura? E as pessoas ali escutavam aquela palavra. É daí, irmãos, que nós temos que falar a palavra. A nossa palavra não vale nada. É aí que vale agora a palavra. A palavra. Que quando nós falamos a palavra, irmãos, é um jeito que o Espírito Santo tem de se manifestar na nossa vida, através daquilo que nós falamos, como a irmã Irondina orou, que as palavras da nossa boca e a meditação do nosso coração sejam agradáveis ao Senhor. Glória a Deus por isso. E nós começamos a falar, seu Luiz, a palavra de Deus diz assim,
quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, isso tudo que ele fazia, todas essas consequências que é do homem natural, do homem sem Deus na vida, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Mas ele não pode voltar a fazer o que fazia. Pois é, mas vai para o céu? E tudo que ele fez vai para o céu? Eu disse, a Bíblia nessa palavra diz que tudo se fez novo. A quem está em Cristo, nova criatura, ele nasceu de novo. Mas eu acho muito fácil. Não tem sacrifício nenhum. Eu disse, mas o sacrifício Jesus já fez para nós na cruz do Calvário, seu Luiz. Muitas vezes, irmão, nós ficamos nos apegando em coisinhas, em picuinhas, e dizendo, mas será que é tão fácil assim? Lendo Hebreus, irmão, nós vemos que o escritor aos Hebreus diz que ele fez um sacrifício só para a vida toda, para toda a eternidade. Então muitas vezes o homem quer pagar penitência, o homem natural ele é assim, ele quer pagar alguma coisa, porque nada se recebe de graça, mas a palavra graça já é favor que nós não merecemos. Amém. Graça, favor imerecido. Então, irmãos, quando o apóstolo Paulo diz, pela graça sois salvos, não é porque nós somos bonzinhos, não é porque nós oramos de madrugada, não é porque nós viemos nos reunir com os irmãos, não é porque nós lemos a Bíblia, mas é a graça do Senhor e a misericórdia dele que nos faz assim. Não adianta nada para o homem sacrifícios humanos, porque Deus já fez o sacrifício maior, o Senhor Jesus já fez o sacrifício maior na cruz do Calvário. Então vemos aqui, irmãos, versículo 24: contudo, visto que vos convoquei ao arrependimento, e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse, em vez disso, rejeitaste todo o meu conselho, e não aceitastes a minha repreensão, eu da minha parte zombarei da vossa desgraça. Me rirei quando o terror se abater sobre vós. Irmãos, o Senhor convocando, não é convite. Quando ele diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados ou oprimidos, e eu vos aliviarei. Isso não é só um convite, irmãos, é Deus clamando, Deus convocando, e as pessoas brincam, e hoje tem tantas pessoas se suicidando. Nós moramos em Portugal durante algum tempo, e é um país que se vê muitas pessoas se matarem, irmãos. Jovens de 18, 19 anos, 16, 17, 18, 19 anos se matando. Por quê? Porque lá existe, na Europa em geral, existe vamos dizer, uma lei, um costume, uma norma, em que a criança vai cedinho para a escola, fica o dia até de meio-dia, de tarde ela come naquela escola, de tarde ela já fica naquela escola, já vai estudar, e ela só vem de noite. Ela vai de manhã e volta de noite. E a pessoa vai indo, ele forma uma amizade ali. Ele forma uma amizade, os amigos são tudo amigos, tudo tal. E eles vão indo no estudo fundamental, vai para o regular, termina o segundo grau, e se ele reprovar de ano, pode ser até escola particular, se ele reprovar de ano, ele tem que mudar de escola. Se ele reprovar de ano, daquela escola, ali já está formada a teoria que eles dizem, é que eles se matam, por quê? Porque ali já está toda a vida dele, a infância dele, a adolescência, a juventude, está entre todos aqueles amigos, e quando ele perde os amigos, ele perde tudo que ele tem. Irmãos já pensaram, a pessoa se matar porque perdeu a amizade de um grupo, a pessoa se matar, se suicidar? E o jeito mais fácil que eles pegam, vão lá na garagem, que é costumeiro isso aí acontecer. Nós participamos de uma situação dessa, a pessoa só deixa um bilhetinho, estou na garagem. Vai lá, a pessoa está pendurada, morta. Coloca uma caixa, não vou dar receita. Não, irmão, nós somos lavados no sangue de Jesus. E a pessoa é encontrada. Daí a pessoa só diz, mas o que houve? Matou-se. Mas o que houve? Cadê ele? Matou-se. Ele se matou, ele se suicidou? Sim.
Mas por que? Daí a pessoa vai contar, irmãos do céu, como o mundo se agarra em coisinhas, como o mundo se agarra em amizades, como o mundo se agarra em posses, como o mundo se agarra em situações. Mas a Bíblia diz que o povo do Senhor ouve a voz do Senhor e se apega a Ele. Amém. Glória a Deus. O apóstolo Paulo diz, irmãos, que se a nossa vida estivesse resumida só nesse mundo, quão miseráveis nós seremos. Se a nossa vida estiver fixada, agarrada aqui nesse mundo. Como o irmão Vilmar sempre diz, nós temos que servir ao Senhor, mas como trigo maduro. A hora de ser colhido só faz assim, ó, só tira ele da terra, ele já está soltinho, ele já não é mais daquela terra, ele já não é mais daquela situação, daquele momento. Ele está preparado para ser colhido pelo Senhor. E que possamos estar, irmãos, preparados para ser colhidos pelo Senhor. Estávamos conversando e a pessoa diz assim, olha, para nós que servimos ao Senhor, Covid é mais um jeito que Deus acha para tirar o escolhido dos seus. Tem pessoa que se apavora, mas o Covid é uma situação que Deus muitas vezes usa para disciplinar a pessoa, e muitas vezes para tirar ela, para recolher ela. E tem gente que está apavorado aí, não sai de casa, não sai de medo, está apavorado. Irmãos, versículo 27 diz assim, ó: em vindo o flagelo, como a tempestade sobre vós, em vindo a vossa completa perdição, como o furacão, quando a aflição e a dor vos desesperarem. Irmãos, não tem gente desesperado aí? A situação veio como um furacão na família, veio como um furacão na pessoa, no casamento, um flagelo. Flagelo é uma coisa muito terrível, irmãos. Flagelo é uma tempestade muito forte, um furacão, alguma coisa destruidora. Mas Deus está recomendando, Deus está falando, quando isso vier, por quê? Porque vai vir. Quando Deus fala, irmãos, é porque vai vir, porque pode acontecer. A pessoa está com bom dinheiro hoje, com uma boa saúde, com a vida toda pela frente, mas e quando vier o flagelo? Quando vier a tempestade da enfermidade, a tempestade de um divórcio, a tempestade da perca de um filho, a tempestade da perca de um acidente, ou a perca da família, quando a tempestade, quando o flagelo chegar, se Deus está avisando, irmãos, é porque pode vir. Então, ó Deus dizendo, se vierem tudo isso, então suplicando minha atenção, entretanto não vos responderei. Buscar-me-ão, porém não me hão de encontrar. Irmãos, uma coisa que ofende muito a gente, muitas vezes nós como homens naturais, aí na vida normal que nós levamos, quando uma pessoa não quer falar com a gente. Os grandes empresários têm uma secretária, irmãos. Glória a Deus que Deus não tem secretária. Qual é o papel da secretária? Não deixar a pessoa falar com o patrão. Não é qualquer um que chega e fala. Então o patrão está lá dentro, ele pode até estar vendo a pessoa, mas a secretária paga e muitas vezes ganha muito bem para não deixar a pessoa passar dali. Então, eu queria falar com fulano, ele não está agora. Eu já ouvi isso. Ele não está aqui, ó. Dali um pouco o senhor fica no ambiente, a pessoa fica no ambiente e vê que a pessoa está lá dentro atendendo o telefone em alta voz normal, mas a secretária ganha para aquilo ali. A pior coisa que tem, irmãos, é nós falarmos com uma pessoa e ela não querer nos ouvir. Não querer nos ouvir. Isaías 65 diz que os vossos pecados fazem divisão entre mim e vós, para que eu não vos ouça. Então o que Deus, uma das coisas que pode deixar Deus sem ouvir a nossa oração, irmãos, é o pecado. O pecado faz a divisão entre mim e vós, para que não vos ouça. Mas se nós lermos Jeremias 33, diz assim, ó, isso conforta os crentes, irmãos, isso conforta quem serve o Senhor.
O próprio Deus dizendo: clama a mim, e eu responderei, e vos mostrarei, vos darei coisas grandes e firmes que não sabes. Clama a mim e eu responderei. Uma das 8.000 promessas da Bíblia, irmãos, que nós temos, por isso que nós servimos ao Senhor com alegria, é essa, uma das melhores promessas que o Senhor tem para nós. Clama a mim e eu responderei. Amém. Glórias a Deus. Então, irmãos, a pessoa que não serve ao Senhor, a pessoa que não tem Cristo na vida, a pessoa que não se firma com o Senhor, Deus alerta ele e diz assim, ó: então me suplicarão e eu não ouvirei, me buscarão, mas não me encontrarão. Não me encontrarão. Coisa terrível, irmãos, é quando nós procuramos um endereço de noite, com chuva, no escuro. Nós procuramos um endereço e nós não achamos. Irmãos, eu já fiz muito isso, trabalhei com entregas. Que coisa, irmãos, não tem coisa que irrita mais quando você procura alguém e não consegue achar, e você sabe que aquela pessoa está ali. Irmãos, Deus está se mostrando ao homem no universo, clamando em alta voz pelas esquinas, nos altos muros, e dizendo: vinde a mim. Não, mas o homem não quer. Mas na hora que ele procurar o Senhor, ele não vai encontrar. Ele não vai encontrar. A pior coisa que tem, irmãos, na hora da morte, deve ser uma coisa muito terrível, é quando o homem procura Deus e não acha, e sabendo que daqui um pouquinho ele vai ter que encontrar esse Deus. O homem se encontra com Deus, irmãos, em diversas situações, mas duas delas: ou na vida ou na morte. Ou ele encontra Deus, conhece a Deus em vida e serve a Ele, e a Bíblia diz que não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ou na situação de morte, onde ele já está desesperado por causa da enfermidade, está desesperado por causa da dor, está desesperado por causa da solidão, e agora ele sabe que ele vai passar. Veja a expectação, irmãos, a expectação de terror daquela pessoa. Nós tivemos um vizinho que as enfermeiras dizem que quando morreu 2 pessoas no quarto, uma pessoa testificou isso na hora do enterro lá, 2 pessoas no quarto, tinha um senhor que servia a Deus. A enfermeira falou assim, ó: era um santinho de um homem, e nós não vimos ele morrer. Mas esse aqui, eu subia nas paredes, parecia parecia um animal. Morreu gritando, se arranhando todo, subindo nas paredes. Mas quantas vezes ele chamava, ele dizia: Valdir, vem cá orar por mim, que eu não aguento de dor. Ele tinha um tipo de um câncer no corpo, cheio de bolas assim, cheio de hematomas. E daí nós orávamos por ele. No outro dia ele disse assim: Valdir, me curei sozinho, não preciso mais de você, não preciso mais de você para orar. Muitas vezes nós estávamos almoçando, eu sempre dizia: seu João, o senhor tem que conhecer o dono da cura. O senhor está conhecendo a cura, mas o senhor tem que conhecer o dono da cura. O senhor tem que conhecer Jesus, Ele é o dono da cura. O senhor nunca vai ser curado se o senhor não aceitar a Cristo como Salvador, o dono da cura, porque nós queremos a cura, mas não queremos o dono dela. O senhor tem, ele era uma pessoa muito má assim, e infelizmente, irmãos, ele morreu sem aceitar a Cristo como Salvador. Preferia ir na macumbaria, na feitiçaria, no benzimento. O benzimento sarava, até o outro dia teve que chamar a gente, de correr em volta da casa de dor, irmãos, de correr. O terror já estava alcançando a vida dele. Então, mas Deus vai avisando através de mim, através de você. O Espírito Santo é tão maravilhoso, irmãos, que quando nós falamos as palavras, o Espírito Santo transforma aquela palavra em gozo, em alegria, em salvação na vida do homem. E as pessoas ouvem, e estão com o coração endurecido. Ele quer ver alguma coisa, e depois que ele vê, ele quer receber. Depois que ele recebe, ele quer pagar. Ele quer pagar por aquilo. As pessoas muitas vezes não aceitam a Cristo, irmãos, porque é muito fácil aceitar Cristo. As pessoas entendem assim hoje, muitas pessoas: não, mas eu acho que não é só isso. É muito fácil, a pessoa peca, vive uma vida, e daí aceita Jesus e vai para o céu, e tem os pecados perdoados. Mas é exatamente assim a riqueza da graça do Senhor, irmãos.
A Bíblia diz assim: e dos teus pecados, Deus dizendo ao povo, e dos teus pecados não me lembrarei mais. É outra promessa do Senhor, das 8.000 promessas. Uma delas é que Ele não se lembra do nosso pecado. Falando com uma pessoa esses tempos, nós estávamos comentando sobre uma pessoa, e ela disse assim: mas aquela pessoa pisou na bola. Eu disse: como assim pisou na bola? Ela fez isso. Sim, mas e ela não foi perdoada? Ela não se arrependeu? Ela não consertou a situação? Ela não arrumou a situação? Ela não veio para o Senhor? Mas a marca fica para você, irmã. Fica para nós. Mas para Deus não fica marca. Daí citei esse versículo: e dos teus pecados não me lembrarei mais. Irmão, já pensou se Deus ficasse jogando na nossa cara toda hora aquilo que nós fizemos? Quanta coisa errada nós já fizemos, irmãos. Mas Deus promete: vinde a mim. Se você está cansado de tanto fazer isso, vinde a mim, e eu vos aliviarei. Isso é um alívio, irmãos. Nós estamos glorificando o nome do Senhor, dando aleluias, glória a Deus, glorificando, chorando na presença do Senhor. É a melhor coisa que tem, irmão. Do que nós ficarmos matutando, como dizia minha mãe, nós ficamos matutando, maquinando o pecado que nós cometemos, irmãos. Se o próprio Deus diz que se nós confessarmos e deixarmos, Ele não se lembra mais, irmãos. Ele não se lembra mais das nossas falhas, das nossas culpas. Só nós não podemos continuar naquilo. Irmãos, vamos ver o 29. Porquanto desprezaram o conhecimento e rejeitaram o temor do Eterno, o Senhor. Rejeitaram o conhecimento. A palavra diz, irmãos, que Cristo é o conhecimento. O conhecimento é uma pessoa. A sabedoria é uma pessoa. Cristo é a nossa sabedoria. Mas tem um versículo na palavra do Senhor que diz que Cristo é o conhecimento. O conhecimento colocado em prática, a sabedoria colocada em prática, ela é o conhecimento. E as pessoas rejeitam esse conhecimento. As pessoas rejeitam a Cristo. Por quanto? Porque Deus fala, irmãos. Fala. Orienta. Daí a pessoa não aceita. E olha o que diz o versículo 30, diz assim, não desejaram receber o meu conselho e foram indiferentes à minha advertência. Fazer ouvido de mercador. Você vai no mercado peixe, mercado público, tem 100 pessoas vendendo o produto deles. Mas se você sabe de um produto que você precisa daquele produto, você se liga nele. Olha, alguém está vendendo o bacalhau. Não, alguém está vendendo o camarão. O camarão daquele lá está melhor. O peixe daquele lá está melhor. Meu pai sempre diz: não faça o ouvido de mercador para Deus. Não faça. Ouvir a voz de todo mundo. Corre atrás de todo mundo. Não, você tem que ouvir a voz que interessa para você. Nós temos que ouvir a palavra que nos interessa, irmãos. A palavra que nos interessa para o crente salvo no Senhor Jesus. A palavra que nos interessa é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor. Isso é o que nos interessa. O 31. Portanto, comerão do fruto de suas decisões e atitudes, e se fartarão dos seus próprios conselhos inúteis. Irmãos, o que tem pessoa aí filosofando. A gente ouve uma pessoa falar, ela fala. Esse dia eu falei para uma pessoa: jovem, você só está filosofando, isso aí não leva a nada. Você só está filosofando. Para que serve isso que você está falando aí? Para que serve? O que vale, jovem, é a palavra do Senhor. Amém. O que vinga, o que opera é a palavra do Senhor. Filosofar, irmãos, não adianta nada. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, e ele diz que as pessoas se reuniam nas praças para saber das últimas fofocas, as últimas news, as últimas notícias, as últimas fake news, notícias mentirosas e falsas. E as pessoas andam assim, o que será que vai acontecer? Quem será? Qual é o ministro que caiu na política? Qual é o médico que morreu de coronavírus? As pessoas, irmãos, ultimamente adoram ouvir de um médico que morreu de coronavírus. Você viu?
viu um médico morreu de coronavírus, você viu ou não sei o que. As pessoas, irmãos, eles querem saber das últimas news, mas muitas vezes não se interessam em saber das news dos céus, das notícias dos céus, das verdades dos céus, e ficam ouvindo fake news, ficam vivendo uma vida fake news, uma vida falsa, uma vida mentirosa. Mas o próprio nosso Senhor nos recomenda, irmãos. Vamos para o penúltimo versículo, o 32, diz assim, ó: pois a imprudência dos nécios os matará, e o falso bem-estar dos insensatos os levará à destruição. Irmãos, a Bíblia diz que as pessoas estão correndo para um precipício, estão atrás de uma religião que resolva todos os problemas. Eu quero uma coisa que me dê um bom-estar, um bem-estar. Esses tempos eu fui atender um cliente, ele era um psicólogo, e tinha um puff assim, mas um baita de um puff, dá vontade de deitar ali e ficar. Um baita de um puff assim e um assim, tinha dois, um do lado do outro e um assim. Daí eu gostei, eu nunca tinha entrado no consultório psicológico, e daí eu disse: desculpa, essas almofadas gigantes aqui, para que serve? Esse aqui são para as pessoas virem. A princípio elas sentam, e depois elas deitam. Eu disse: mas como assim? Para quê? Porque elas contam toda a vida dela para mim. E nós trabalhamos com vidas passadas. E começa, desde que ela nasceu, nós começamos a conversar com ela, e ela conta toda a vida dela para nós, e nós achamos a solução. Eu disse: e o senhor ouve quanto tempo? Depende de quanto dinheiro ela tem. Irmãos, então tem pessoas ouvindo as outras, cobrando para ouvir as outras, e o pior, tem pessoas pagando para contar suas necessidades às pessoas, contar a vida particular, contar segredos, contar coisas que não interessam, só vai prejudicar a vida dela. Mas a Bíblia diz: quando você estiver aflito, quando você estiver atribulado, entra no teu quarto. Que versículo maravilhoso. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e conta ao Senhor. Conta ao Senhor. Você vai contar para Ele em segredo, e Ele em segredo te responderá. Amém. E muitas vezes nem é segredo, irmãos, Ele responde e todo mundo fica sabendo a bênção, a transformação, a situação, a solução do nosso problema. Esse é o nosso Deus. Ficar pagando para as pessoas ouvir nós falar, irmãos, é coisa do mundo sem Deus. O 33, o último versículo, diz assim, ó: mas aquele que me der ouvidos, olha que palavra maravilhosa, que promessa maravilhosa, irmãos. Lá em Jeremias 33:3 está dizendo que Ele ouve, clama a mim e eu responderei. Aqui o 33, diante de toda essa leitura que nós fizemos, obrigado, filho. Pregador importante, tem que tomar um pouquinho d'água. De tudo que nós lemos, de tudo que nós falamos, irmãos, o resumo é esse aqui, ó. Mas aquele que me der ouvidos viverá. Esse viver aqui, irmãos, é espiritual. Amém. Viver é espiritual, porque tem muitos cadáveres ambulantes aí, irmãos, como diz o apóstolo Paulo, mortos em seus delitos e pecados. Eles estão mortos. Nós ouvimos uma pessoa andando, vemos uma pessoa andando, falando por aí, mas ele está morto. É por isso que Jesus diz assim, ó: deixa os mortos que enterrem seus mortos, deixa essas vidas para lá, se elas não querem servir ao Senhor, e ensina uma pessoa que quer dar ouvidos. O próprio Salomão diz assim, ó: aconselha um homem sábio e você arranjará um amigo, aconselha um insensato e você achará um inimigo. Quantas pessoas se tornaram inimigos nossos, irmãos? Porque nós não falamos outra coisa a não ser a palavra do Senhor, mas é a palavra que dá vida. Mas aquele que me der ouvidos viverá em plena paz. Essa plena aqui quer dizer completa, plena paz, não a paz que o mundo dá. O próprio Jesus disse: a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo aí dá. Não, eu não dou essa paz aí. Essa paz não é paz, ela é só um intervalo entre duas guerras, entre duas batalhas, entre dois problemas. Essa é a paz. Como é que você está? Estou em paz, está tudo jóia, tudo shalom, tudo paz. Mas é só até a próxima guerra, irmãos. E muitas vezes essa guerra
minutos. Ela não tem paz, ela não tem sossego, ela não tem vida. Mas o próprio Senhor aqui diz assim, ó: mas aquele que me der ouvidos viverá em plena paz, em completa paz, seguro e sem temer mal algum. Amém. Que palavra maravilhosa, irmãos. Oh, aleluia. O irmão orou: praga nenhuma virá sobre a tua tenda, mal algum sobre ti virá. Praga alguma virá sobre a tua tenda. Irmãos, não tem coisa maravilhosa do que andar. A Bíblia diz assim, ó: o ímpio tropeça sem saber no que tropeça, mas o justo anda de cabeça erguida. Amém. Você já falou com alguma pessoa, irmão, que ela diz assim, ó: meu Deus, está acontecendo tanta coisa na minha vida que eu nem sei como é que começou. O que é? Tropeçando sem ver no que tropeça. Ah, mas a minha vida virou no inferno, não sei porquê, não sei o que está acontecendo. É tropeçando em coisas que não vê. Mas a Bíblia diz que o justo anda de cabeça erguida. Amém. Glória a Deus. Vamos fazer, irmãos, vamos fazer a nossa parte, pedir graça ao Senhor, pedir força ao Senhor, para que essa palavra fique martelando no nosso coração, e que nós venhamos a colocá-la em prática, para esperar o Senhor e ter a plena paz do Senhor. Deus abençoe todos os irmãos. Vamos colocar em pé, vamos orar, irmãos. Louvar o Senhor pela palavra. Essa palavra faz tempo que está, como eu mesmo disse, está martelando no meu coração. E hoje nós meditando de novo nela. Porque meditar, irmãos, é buscar coisas novas. Amém. Através daquela palavra. E nós, quanto mais nós meditamos, mais nós encontramos na palavra do Senhor. Amém. Mais ela se amplia, mais ela se abre. Então vamos orar e pedir que Deus nos dê paz pela palavra. Amém. Vida pela palavra. Nossa. Vamos orar, irmãos. Amém. Senhor maravilhoso, Senhor da palavra. Ó Senhor, em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus. Amém. O Teu Filho amado que fez o sacrifício uma única vez, valendo por todas na cruz do Calvário. Louvamos a Ti pela Tua palavra, Senhor, que nos falou neste dia, nesses dias, nesse dia, nesta hora, Senhor, para a edificação da nossa vida. Oh, para que aprendamos da Tua palavra, Senhor, o que o Senhor quer de nós, a não ser um coração contrito e entregue a Ti. Que a nossa vida, Senhor, seja uma vida, Senhor, de plena paz em Ti. Oh, Senhor, soluciona os problemas, nós te pedimos pela Tua misericórdia. Soluciona os problemas dos Teus filhos que entraram aqui nesta noite. Quem sabe com um problema que aos olhos humanos é insolúvel, Senhor, mas o Senhor conhece todos os corações. O Senhor é onipotente, onipresente, onisciente. O Senhor é onipotente, porque não há nada que o Senhor não possa fazer. Operando o Senhor, quem impedirá? Há por acaso alguma coisa difícil que eu não possa fazer? Assim pergunta o Senhor. Não há, porque o Senhor é onipotente. O Senhor é onisciente, o Senhor conhece todos os corações, todas as vidas, todas as situações, Senhor, nesta noite que estão aqui. O Senhor conhece cada uma delas, Senhor. Ó Senhor, o Senhor conhece, Senhor. Então, Senhor, pedimos a Tua misericórdia, a Tua graça. Vai trabalhando nessa situação, Senhor, para que os Teus filhos vivam em plena paz. Ó Senhor, nós Te louvamos pela Tua presença, Senhor. Fica conosco, Senhor, pois é isso que nos interessa. Não há nada e nem ninguém, Senhor, mais importante que o Senhor nesta reunião, onde estamos adorando, conversando, falando, louvando, agradecendo a Ti. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós Te louvamos pelas curas. Vai curando, Senhor. Vai curando, pois o Senhor é o nosso Jeová Rafa, o Senhor que cura. Vai libertando, Senhor, pois o Senhor é o nosso libertador. O nosso é o Shaddai Todo-Poderoso. Ó Senhor, o Senhor é o médico dos médicos. Não há enfermidade que o Senhor não possa curar. Enfermidade mental, física, Senhor, psicológica. Vai curando os ossos, vai curando os nervos, vai curando a pele, vai curando, Senhor, os órgãos, Senhor, vai curando o coração, pois é do coração que procedem as saídas da vida, Senhor. Vai curando os corações, vai curando os rins, Senhor, vai tocando, Senhor, nos rins, Senhor, inflamados, rins inchados, Senhor, rins polarizados, Senhor, mas o Senhor é a
cura. O Senhor é o nosso El Shaddai. O Senhor Todo-Poderoso, o nosso Jeová Rafa, o Senhor que cura. Vai curando, Senhor, da bexiga. Vai curando, Senhor. Vai curando todos os órgãos, Senhor. Vai curando, Senhor, a vesícula. Vai curando o baço, Senhor, pois o Senhor foi o que nos entreteceu no ventre de nossa mãe. O Senhor nos conhece por dentro e por fora. Senhor, vai curando. Nós pedimos pela tua misericórdia, em nome do Senhor Jesus. Vai curando por completo, Senhor, queimando o mal pela raiz, para que o teu nome seja glorificado. Ó Senhor, o único objetivo nesta noite é a glorificação do teu nome, Senhor, no meio do teu povo. Queremos que as nossas palavras sejam agradáveis a ti, Senhor, onde o Senhor se manifesta em cura, onde o Senhor se manifesta em liberta, onde o Senhor se manifesta, Senhor, e traz paz, plena paz em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor. Louvamos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus.